E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal, no vídeo de agora, trazendo tudo sobre o nosso tricolor, que teve aí o anúncio do Hernan Crespo e já começaram a sair especulações sobre o novo São Paulo. Quero que você comente aí qual para você deve ser o sistema e a escalação ideal para essa nova jornada do nosso querido tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Meta de 25 mil inscritos, se inscreve aí, tamo quase chegando a dar essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo. Prováveis escalações, prováveis sistema, muita coisa. Créditos, direitos autorais, deixe na descrição. Sem mais enrolação, já sabe isso. Embora pro vídeo. Hernan Crespo, ao tricolor, tá gerando grande expectativa entre os torcedores. Por quê? Porque agora resta saber se o novo técnico São Paulino vai poder contar com os dois principais jogadores do elenco tricolor, que são quem? Lucas e Oscar. Presta atenção nesses números, gente. Ó, dos 34 jogos disputados até agora em 2025, o Lucas esteve em campo em apenas 13. 11 pelo Paulistão, 1 pelo Brasileiro e 1 pela Libertadores, totalizando aí 961 minutos em campo. E nesse tempo, o atacante marcou 3 gols, deu uma assistência e, com ele em campo, são 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, certo? Já o Oscar teve presente em 18 jogos da atual temporada. 12 pelo Paulistão, 2 na Libertadores, 3 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Somando aí 1.307 minutos no gramado. Foram 2 gols marcados, 5 assistências e com o Oscar em campo são 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Por que eu falei que tinha um pouquinho a ver com o Peixão? Ó, a título de comparação apenas, o Neymar disputou 12 jogos na atual temporada, com 713 minutos em ação. 3 gols marcados, 3 assistências e com o camisa 10 do Santos em campo são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Por que a gente fez essa comparação? Porque a gente vê que o Neymar ele é bastante criticado, né? Por esses números, mas a gente vê que não tá tão diferente assim. Tá, gente, dá para esperar números melhores de Lucas e Oscar nesse segundo semestre sob comando de Hernan Crespo? Dá. São 2 grandes jogadores que certamente vão ser titulares assim que reunirem condições de jogo, estiverem completamente recuperados de suas lesões. E eu acho que eles tiveram uma performance, enquanto estiveram em campo, performances mais significativas do que as que teve o Neymar. Lógico que às vezes números não refletem isso, porque muitas vezes o desempenho desses jogadores não são resumidos apenas em gols e em assistências, mas sim em tudo aquilo que eles geram dentro de campo, para os seus companheiros, clareando jogadas, enfim. Mas eu acho que o Lucas e o Oscar, saudáveis, já renderam ao São Paulo mais do que o Neymar rendeu para o Santos até agora. É isso, Alex? Mas eu acho que está na hora deles jogarem, não que eles tenham culpa de não estarem jogando, porque eles estão machucados, né? Assim como o Neymar ficou machucado. Mas o São Paulo depende tanto deles, assim como o Santos depende do Neymar. Então eles precisam voltar o quanto antes para ajudar o time do São Paulo. E né, gente? Agora essa pausa do Mundial, inclusive, está servindo um pouco para isso também, né? Para a recuperação desses atletas. A gente vai voltar daqui a pouquinho a falar da Copa. A pessoa que me passou errou. E se errou e ele não vier? Eu tô ferrada, pô. Independentemente se todo mundo postou, se não foi só eu tava desesperada. Foi a primeira vez que eu soltei uma notícia e eu falei, e se der ruim? Porque, assim, eu sou muito adepta do só publicar que fechou quando assina, né? Só que aí, quando todo mundo começa a soltar, existe uma pressão de você também soltar, né? Eu falando um negócio nada a ver aqui, mas rapidinho, vou contar para as pessoas a curiosidade, né? Existe uma pressão de, a gente também tem que ter informação e tal, e aí a gente tem, só que não assinou. Aí, beleza, soltamos lá na TNT, aí os advogados começam a embaçar. Eu falei, pronto, ferrou, não vai fechar e eu vou perder o emprego. Mas, enfim, deu tudo certo no fim, né? Faltava só uns pequenos alinhamentos ali nas cláusulas e no contrato mesmo, né? Fato é que o primeiro contato que o São Paulo teve com o Crespo, ele já falou sim. Ele aceitou o salário, ele aceitou o tempo de contrato, e aí passa, então, para negociação com advogados, empresários, representantes, que é um negócio mais jurídico, né? E é ali que teve uma trava, digamos assim, por isso que demorou um pouco mais, mas deu tudo certo. E, cara, falando de primeiras impressões, são muito primeiras, né? Muito iniciais, porque a gente não tem muito que analisar dele ainda na prática. Mas fato que
que parece que é um cara que está com muita vontade de treinar o São Paulo, não hoje, né? Desde que saiu, desde que foi embora, infelizmente acabou ali não terminando tudo muito em alta quando ele vai embora, né, do São Paulo. Foi meio ruim aquela reta final, e é chato para um cara que claramente estava feliz, conquistou um título inédito, não, né? Um título que tirou o time da fila de títulos, então acho que tinha um amargo ali do Crespo, do que a história poderia ter sido e não foi naquele ano, né? Então ele chega com muita fome de vencer, de acertar esse time de São Paulo. Acho que hoje ele tem um material humano muito melhor na mão para conseguir fazer alguma coisa, pelo menos dar um trabalhinho, né? Fazer um campeonato brasileiro mais digno de São Paulo Futebol Clube, porque até agora a realidade é que a gente está em junho e o São Paulo não é nada, né? Não tem nada, não tem estilo de jogo, não tem nada. São Paulo é um verdadeiro, não sei dizer o que é o São Paulo, né? Nessa altura do ano. Então ele vai ter uma urgência ali e para resolver essas coisas, mas acho que ao mesmo tempo vai ser bom quando ele vê o material humano que ele tem na mão, né, Senna? Porque de fato ele tem bons jogadores, tem opções táticas para usar, e eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser. Então, a gente brincou aqui, né, Léo, que no extra daquele dia o Sá deu o furo ao vivo, né? Porque vocês estavam lá ao vivo ali, e aí sai a notícia, ele acaba falando ali no ar, e ele gosta de dar o furo sempre, né? Então ele acabou fazendo isso na frente de todo mundo. Mas era uma notícia esperada, né? Tava todo mundo ali já meio que esperando, ansioso para ver quando que ele seria anunciado, as enquetes e tal. Teve gente que não concorda, mas assim, o fato é que a maioria concorda ou entende que o elenco desse ano tem mais possibilidades ou é melhor do que o que ele tinha em 2021, só que tem muitas lesões, né? Você vê aí um time inteiro no DM, os principais jogadores, as principais estrelas no estaleiro, né? Lucas, Oscar, teve o Pablo Maia há pouco tempo, o Alisson também com lesão muscular, um monte de coisa aí. E ele chega num momento que assim é muito conturbado. O São Paulo mal no Campeonato Brasileiro, perdendo muitos pontos em casa. Vai ter uma sequência bem complicada aí, né? Flamengo, Red Bull Bragantino, Corinthians, e aí tem um teórico refresco ali com Juventude, teórico só, e depois já tem outra sequência mais difícil. O que dá para esperar desse começo, né, Léo, com essas primeiras impressões que o Crespo vai ter do time do São Paulo? O que você imagina aí para isso? Primeiramente, assim, é interessante a gente entender esse motivo da trava, né? No extra a gente estava até brincando dessa semana, o último que teve, tava eu, a Vanessa Chacon, e a galera perguntando sobre notícias, eu falei, gente, fica tranquilo, a gente tem 4 setoristas, a Pri, o Kaique, o Sá e... tô esquecendo de mais alguém aqui, e o próprio Chacon. Então, informação não vai faltar. Se um não tiver uma, outro se completa, fiquem tranquilos. Mas, enfim, eu acho que travou também pela questão jurídica envolvendo a dívida que o São Paulo tem, né? Isso tem que ser costurado de uma forma muito segura para o Crespo. Isso é uma puro achismo, não é nenhuma informação. Mas é por conta da conjuntura dos fatos, eu posso entender que seja isso. Porque, de fato, é uma dívida que o São Paulo já tinha com ele, tem que costurar de uma forma segura, né? Principalmente o Crespo, para não tomar outro calote, né? Já que tomou o primeiro. Mas, enfim, eu acho que, assim, o principal da chegada do Crespo, na minha opinião, é acabar com a ruptura que aconteceu na torcida, uma polarização idiota entre amamos e odiamos o Zubeldia. E poucos olhavam para realmente a situação do São Paulo, né? Porque hoje o São Paulo tem poucas coisas em que o Crespo pode herdar do trabalho do Zubeldia. O que não aconteceu quando ele chega para assumir o trabalho do Diniz, né? Que eles demitem o Diniz. Ele herdou coisas muito boas. Agora eu acho que é um pouco diferente. Embora tenha coisas, sim, positivas. Mas menos do que quando ele veio pela primeira vez. Então ele vai ter um trabalho a mais, mas também ele tem mais tempo, né? Ele vai ter realmente praticamente uma pré-temporada. Acho que com certeza ele já está trabalhando com a diretoria, com o staff do São Paulo para entender quem ele vai poder contar, quem ele não vai poder contar. Com certeza já contactou algumas lideranças para conversar, o que é praxe no mercado normal. Deve ter falado com o Lucas, deve ter falado com o Oscar também, entendendo, além da situação de ambos, como que está esse vestiário, né? Porque é um cara muito bom de grupo. Todo mundo falou isso que trabalhou com ele, é um cara que sabe lidar muito bem com o grupo. Eu acho que tem muita gente, é muito cedo para falar, vai usar a linha de 3, não vai usar a linha de 3. Ele usou uma linha de 3 no São Paulo pela característica do elenco. O que eu gosto do Crespo é que ele consegue se adaptar ao que ele tem na mão.
Então é um técnico que ele vai entender quais são as características desse elenco do São Paulo e, em cima disso, colocar o estilo de jogo dele, que não se baseia necessariamente só linha de 3 ou uma linha de 4 com 3 no meio e 3 atacando. Eu acho que isso é um pouco cedo para falar e ele vai se adaptar melhor ao que o São Paulo tem a oferecer, né? Quais as características dos jogadores principais com essas características, coisas que o antigo antecessor, na minha opinião, não fazia. Eu tinha uma dificuldade de entender, né? Mas passando por essa parte aí, finalmente, para a gente esquecer, falando sobre o Crespo, para a gente finalizar, eu acho que, de um modo geral, é um técnico que saiu do São Paulo e evoluiu muito. Ele é campeão da Champions da Ásia, um torneio dificílimo com o time do Emirados Árabes, em tese não seria o time favorito. Elimina 2 times que têm investimentos absurdos, que é o Al Nassr e o Al Hilal. A gente vê o Al Hilal empatando com o Real Madrid, o João Cancelo, Koulibaly, Renan Lodge, acho que o Mitrovic está lá também. Então, assim, é um time que tem investimento e tem um time muito bom, e ele consegue, né, fazer esses bons jogos e vencer a Champions da Ásia. Então, é um técnico vencedor. Também venceu com Defensa e Justiça a Sul-Americana, que também não era para um dos favoritos. É um técnico que é vencedor e que vem num processo de evolução. Tem um momento ali no começo do ano em que ele ganha o Campeonato Paulista, e entendendo também que de 2020 para 2021, acho que varou ali a temporada, né? Então teve a questão da pandemia, não teve praticamente tempo para treinar, mas teve esse problema de físico que a gente já falou em vários programas. Mas eu acho que ele vem de uma forma diferente, principalmente agrega na questão da torcida. Acho que agora, sem sombra de dúvidas, temos que torcer para o São Paulo, temos que torcer pelo trabalho do Hernan Crespo. Claro que se não vier os resultados, a gente vê que o desempenho não está vindo também, ele vai ser criticado, que é natural. Qualquer técnico que pise no São Paulo, que é um clube gigante, tem que ser criticado se o desempenho não vai bem. Mas, de fato, eu estou esperançoso e acho que ele vem trazendo essa confiança com a torcida e também com o elenco, tá? Não que o elenco esteja rachado, eu não acho isso, mas eu acho que o desempenho, quando ele não chega, e atrelando isso ao resultado, a desconfiança começa a aparecer no vestiário. E aí as rusgas vão começar a acontecer. Então foi o momento certo do São Paulo realmente fazer esse movimento e trazer um cara que agrega. E eu estou muito esperançoso. Agora, falar sobre sistema tático, vai jogar assim, vai jogar assado. A filosofia de jogo dele é um cara que gosta de ter a bola, gosta de transições, gosta de construir o jogo pelo meio. Então é isso, mas tem que ter tempo. Vamos deixar ele treinar, vamos ver o primeiro jogo para aí a gente avaliar. E eu até fiz alguns comentários no meu Twitter, na minha conta pessoal, porque assim, essa coisa da polarização é a última vez que eu vou falar sobre isso, porque eu acho que já é página virada, né? Mas existe ainda uma galera que tem aquela questão de falar assim, nossa, quando vocês descobrirem que o elenco é fraco e virem que a culpa não era do Zubeldia, gente... E parece que estão torcendo para isso, né? Incrível. Parece que tem uma torcida contra, para dar errado, para ter razão. Gente, virou a página. Ninguém estava torcendo contra o Zubeldia. Ninguém. Eu até entendo que tem gente que torceu contra para ter razão, para ter notícia, sei lá. Esquece, galera. Não é por aí. Se fosse, vamos esquecer por um momento que foi o Zubeldia. Se fosse o Adilson Batista, se fosse o Rogério Ceni, as críticas para os erros seriam as mesmas. Então, as críticas, elas existem. E aí teve gente que ontem, eu estava vendo no feriado, alguns comentando assim, mas vocês nunca falam da diretoria. O Thiago Leifert falou pela primeira vez da diretoria. Cara, acho que a galera devia estar em coma, porque aqui todos os dias a gente fala de diretoria, de gestão, de finanças, de erros. Tanto que eu até fiz um compilado de comentários e pus no Twitter da galera falando, descansa, é feriado, para de plantar crise no São Paulo. Então, assim, a gente não tem que ir nessa linha. E uma coisa não anula a outra, né, Senna? Dá para ser ruim os dois. Exato. Meus amigos, de uma coisa eu garanto para vocês, com a chegada de Hernan Crespo, o São Paulo vai passar a ter uma maior variedade de sistemas táticos. Basicamente isso eu posso afirmar para vocês, principalmente porque, segundo informações, o Zubeldia, analisando o elenco atual do São Paulo, vê que
o time, obviamente, o time desse ano é bem melhor do que o time do ano passado, principalmente tecnicamente, né? Um time bem melhor que o time do ano passado, que o time da primeira passagem do Crespo. E é um time que dá para ele variedade de estilos de jogo. Ele ficou bastante animado quando recebeu o convite e aceitou de primeira, porque ele vinha acompanhando o São Paulo, conhece e tem ciência do elenco, dos jogadores que lá estão, então ele vê que tem capacidade com o que lá está de fazer um bom trabalho. Lógico, o Zubeldia tá repreendido. O Crespo ainda deseja sim mais um ou dois reforços para fechar o elenco para o restante da temporada. Provavelmente com a saída do Matheus Alves, o São Paulo deve fazer um esforcinho para trazer pelo menos mais um jogador de imediato para suprir ausências do elenco. Mas vamos falar de time. O Hernan Crespo na Arábia jogou durante muito tempo no 4-4-2 com dois atacantes rápidos, né? Como uma dupla, como o Galo joga jogava, né, com o Hulk e Paulinho, como o Corinthians joga com o Memphis e o Yuri Alberto, que nome difícil. E como o São Paulo jogou lá na época do Diniz, né? Com Luciano e Brenner, depois Luciano e Pablo. O próprio Hernan Crespo jogou com Pablo e Rigoni, né? Uma dupla de ataque. Só que na época do São Paulo ele jogava com 3 zagueiros, né? Lá na Arábia ele aperfeiçoou o sistema com 2 atacantes. E também houve momentos que ele atuou com 3 zagueiros, houve momentos que ele atuou com a linha de 4 com 2 atacantes, também atuou nesse maldito 4-2-3-1 que para mim acho que deve ser um dos últimos sistemas táticos, principalmente quando o São Paulo está desfalcado. Eu disse isso e volto a repetir. Tem muita gente que tá com o pé atrás com o Crespo. E vocês têm todo o direito de ter o pé atrás com o Hernan Crespo, tá? Ok. Mas uma coisa vocês têm que entender. O Crespo não é um cara que vai morrer abraçado em convicções. O Crespo ele foi muito mais punido na época dele com desfalques e lesões do que o Zubeldia hoje. O Zubeldia, mesmo com desfalques e lesões, ele tinha a oportunidade de mudar sistema de jogo com as peças que lá estão para fazer esse time jogar de forma diferente. Melhor, pior, a gente não sabe porque o Zubeldia não tentou, em momento algum. O Crespo, ele tem capacidade de mudar e alterar o esquema tático do time conforme o que ele tem à disposição, o adversário, o tipo de jogo. Se você vai jogar fora de casa num gramado alto, se você vai jogar dentro de casa com um time que vai ficar retrancado, se você vai ter um grande embate contra um time pesado, de camisa pesada que propõe o jogo. Por exemplo, o Zubeldia, lá, o Crespo, porra de Zubeldia, velho. O Crespo, lá na Arábia, enfrentou o time do Jorge Jesus e ganhou o jogo. Se eu não me engano, foi 4-2 o jogo. Todos os gols foram bolas longas nas costas da defesa. Isso indica que o Zubeldia que o Crespo, cara, que Zubeldia, mano, que o Crespo observa, aprende, detalha e monta o seu time conforme o adversário. Muito ao contrário do Zubeldia, que sempre mantinha o mesmo sistema de jogo, sempre as mesmas peças, não fazia nenhum tipo de variação. Se você falar que variar dobra de lateral é variação de jogo, você tá de sacanagem comigo. Teve um inscrito que falou assim, mas o Crespo também usava dobra de lateral. Ele jogava com Igor Vinícius e Daniel Alves. Cara, mas o Daniel Alves ele jogava de 10 e não como um segundo lateral. Olha o que o Zubeldia fazia. O Zubeldia colocava o Enzo Dias pelo lado esquerdo de lateral e o Wendel de ponta esquerda. Isso não faz o mínimo sentido.
O Daniel Alves, ele jogava literalmente de 10, na posição que o Lucas joga, que o Oscar joga, de 10. O Daniel Alves era um lateral que jogava de 10. Então não era uma dobra de lateral. O Daniel Alves jogava em outra posição, ele fazia outra função e fez bem. O Daniel Alves, por mais que todos os problemas que o Daniel Alves causou, o Daniel Alves teve sim bons momentos com o São Paulo. Teve bons momentos, rapaz. Muita gente que tudo que aconteceu na vida dele aí, a galera mete o pau nele. Não vou entrar nesse aspecto, mas o Daniel Alves teve bons momentos. Com o Crespo, com o próprio Zubeldia, porra, com o próprio Fernando Diniz. O Zubeldia tá na minha cabeça que eu vou te falar. Tanta raiva que eu passei com esse treinador colocando o Luciano de 10. E mais uma vez eu citando aqui o Luciano de 10. Tem uns inscritos que ficam bravos porque eu falo toda vez que o Luciano não é meia. E eu tenho que lembrar, o Luciano não é meia, cara. Não, teve um esses dias que falou que o Zubeldia inventou o Luciano de 10. E não foi, cara. Quem inventou isso foi o Rogério Ceni. Foi pós-Crespo. Foi o Rogério Ceni que inventou isso. E demorou até um pouco. O Luciano sempre jogou de segundo atacante. Depois o Rogério Ceni montou um esquema que o Luciano recuava um pouco para buscar essa bola, para ajudar na criação. Mas e depois que inventaram o Luciano de 10. Mas eu não vou entrar nesse assunto de Luciano de 10. A grande questão é, garanto para vocês que o time do Hernan Crespo será, ou os times do Hernan Crespo serão times mais maleáveis, serão times de mais propostas defensivas, ofensivas, times que às vezes têm a ligação direta, como ocorria com o time do Zubeldia, mas é uma ligação direta buscando gol, não é chuta pra frente e vê o que o André Silva faz, chuta pra frente e vê o que o Caleri faz, não. As bolas que são lançadas para frente são nas costas da defesa para pegar o time adversário correndo para trás, fazendo uma reversão de jogo. Vai demorar? Talvez. Requer tempo? Com certeza. Requer treino? Com certeza. Mas uma coisa eu e você a gente pode ter certeza. Se o time começar a definhar, o time começar a perder peças, ao contrário do Zubeldia, o Crespo não vai ter o mínimo pudor de mudar sistema, de colocar 3 zagueiros, de colocar 3 volantes. A torcida gostando ou não, vai ter um jogo que não dá, vou ter que jogar com 3 volantes aqui. Ele vai jogar com 3 volantes e um 10. Não, tal jogo eu vou querer jogar no contra-ataque. Ele vai colocar. Isso é bom ou ruim? A gente não vai saber quando isso acontecer. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.